Olá, pessoal. Marcos Donegá aqui com vocês novamente. Que bacana! Estamos enfrentando uma jornada importantíssima. Gestão, liderança, os elementos que formam o núcleo dessas ações profissionais. Que bacana vê-los aqui novamente. Então não esqueça, para fortalecer esse canal, eu preciso do like de vocês, né? Como vocês têm feito, como vocês têm colaborado para isso. E, claro, continue mandando informações dos temas que estão no dia a dia de vocês, que vocês gostariam que eu compartilhasse. Então, não passem vontade, escrevam mesmo. Põe lá o like e escrevam. Combinado? Bom, hoje o tema, eu deixei à parte esse tema, porque ele é profundamente importante, como todos os que a gente tem conversado. Mas esse ele tem um toque diferente. Ou seja, já falamos de estratégia, planejamento estratégico, já vários assuntos foram abordados aqui nesse canal. Todavia, eu preciso alertá-las e alertá-los para algumas questões importantes. Por exemplo, quando a gente fala de estratégia, o que a estratégia faz, efetivamente? Ela nos dá direções. Ok? Primeiro ponto. Ela caracteriza a centralização, ou as estratégias caracterizam a centralização dos esforços. Então, dá direções, canaliza esforços, a organização olha para os mesmos lugares, todas as áreas, produção, qualidade, vendas, marketing, RH, etc, etc, finanças, controladoria, contabilidade, etc, etc, etc. Ou seja, toda estrutura organizacional olha para a mesma direção. E é isto que eu quero dar, assim, atenção de vocês para esses elementos, dos benefícios que a questão estratégica traz. Lembrando, menos de 10% das empresas no mundo conseguem executar fortemente suas estratégias. É isso mesmo, vocês ouviram bem. Não estou exagerando na estatística, não. 10% apenas das empresas no mundo conseguem ter uma execução adequada das suas estratégias. Então, o problema não são as estratégias, e sim as suas execuções. A execução que é ruim. Por quê? Provavelmente, um dos grandes elementos são gestores e gestoras mal preparados, que não têm essa visão, que não investem tempo para discutir e compartilhar elementos estratégicos com suas respectivas equipes, com os seus pares. Eu tenho estatística para isso também, mas não quero nesse canal ficar colocando muita estatística. Mas eu posso dizer para vocês que menos de 5% dos executivos que tive a oportunidade de entrevistar num determinado momento realmente se dedicavam 1 hora para falar sobre estratégia, para pensar sobre estratégia. Claro que eu estou falando de um universo muito pequeno perto do universo planeta Terra, mas só para vocês terem uma ideia, por onde eu caminho como consultor, o quanto eu encontro de pessoas pouco preparadas para a estratégia. Então, estratégia dá direção, centraliza esforços e dá identidade para a organização. Passei 3 elementos. E um quarto elemento são as estratégias que garantirão, olha que eu vou estar afirmando, guardem isso, são as estratégias, as garantidoras da vantagem competitiva de longo prazo de uma determinada empresa, de uma determinada organização. Então, eu tinha que trazer nesse canal essas chamadas, porque recebo alguns comentários, recebo algumas solicitações e que me pedem, mas quais são as vantagens, Donegá? Eu estou apontando 4. Para mim, essas são as principais. Centralizar esforços, dar direção, dar identidade e ser garantidora da vantagem competitiva de longo prazo para a organização. São 4 elementos fundamentais. Agora, tá bom, mas e as barreiras? Quais são as barreiras que efetivamente eu encontro dentro das organizações que impedem uma execução coerente, efetiva, empreendedora em cima das estratégias? Eu diria para vocês, tem 4 barreiras. A primeira delas é a barreira cognitiva. Esta barreira é a barreira do aprendizado,
é a barreira da capacitação. Então, pessoal, para que a gente possa falar sobre estratégia, a empresa precisa estar alinhada com os conceitos, processos e metodologia que leva ao encontro das estratégias. Primeiro ponto. Né? Preciso dar condições na prática de recursos e capacidades, e não estou me referindo só a recursos financeiros, não. Recursos no sentido tangível e no sentido intangível. Para que está ligado à cultura, por exemplo, que eu pensei aqui intangível, né? Que alguém pode ter uma dúvida no que é intangível, reputação, conhecimento, né? São recursos intangíveis. Então, fechados os parênteses, eu volto aqui. Então, precisamos, na barreira cognitiva, como é que a gente suplanta isso? Através de treinamentos, capacitações, reuniões específicas em que isso é discutido. Né? Hoje o mercado fala muito de Word Café, né? Mas são workshops em que trabalha-se com os executivos, trabalha-se com a alta direção, na conversa sobre as nossas estratégias, o que está mudando no mercado, o que está mudando no mundo, o que tem de possibilidades de novas tecnologias, a IA, né, inteligência artificial, que tem entrado nas organizações, tem entrado no nosso mundo, progredindo em progressão geométrica. Né? Quais são os impactos nos lares? Quais são os impactos no comportamento dos nossos consumidores, no comportamento dos nossos colaboradores e principalmente no comportamento organizacional? Então, veja, todos esses elementos aqui posicionados referem-se às barreiras cognitivas, que é uma das 4. A outra barreira, esta é uma barreira que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de se posicionar. Por quê? Porque nós na nossa cultura, a gente tem alguma dificuldade quando a gente fala a palavra política. O entendimento de política olha muito para a política brasileira. Não é isto. A barreira política dentro das organizações tem a ver na forma como eu negocio recursos, na forma como eu negocio geração de conhecimento, na forma como eu me comunico com as partes interessadas dentro da empresa, tá certo? Na forma como eu reivindico determinadas coisas para dentro da empresa, como é que eu altero regras, como é que eu implanto regras, né? Porque a regra está ali. Há uma característica brasileira de que regra foi feita para ser quebrada. Isso não é nesse sentido político, não é esse o sentido. Regras existem, algumas que a gente considera que elas estão incoerentes, já envelheceram, já não retratam os paradigmas atuais, precisam ser alteradas. Eu vou pelos elementos corretos dentro da organização, de uma forma aberta, consistente e fundamentada, buscar quem possa avaliar e alterar a regra, se for o caso. Então, essa é uma segunda barreira importantíssima da gente desenvolver competências relacionadas a como as tratativas, de como eu faria as tratativas com as partes interessadas. Ou seja, os stakeholders, todos os stakeholders. Não é um nicho específico de stakeholder, todos. Né? Tudo aquilo que é influenciado e influencia a organização, nós gestores, nós futuros gestores, precisaremos saber. Então, falei da segunda barreira. Tem uma terceira. Essa é uma dimensão que eu poderia, assim, talvez, dependendo da necessidade de vocês, a gente teria que fazer um vídeo só para falar dela. Aqui eu vou, né, dar um tempo, porque ela faz parte dessas 4 barreiras, que é a barreira motivacional. Então, a barreira motivacional, ou seja, o querer fazer. O querer fazer é importante. Agora, para eu querer fazer, eu dependo da barreira cognitiva? Sim, eu dependo do saber. Eu só vou querer fazer se eu souber fazer. Então, eu preciso primeiro saber, depois eu preciso praticar este saber, que é o saber fazer, para depois eu verificar se isto entrará no meu rol do querer fazer. Aí é a motivação. Então, veja, falamos de 3 barreiras. Estamos falando da barreira cognitiva, da barreira política, da barreira motivacional. E aí, tá bom, motivação.
Poderia citar alguns elementos que a gente sabe, por pesquisas, por experiências, por formas empíricas, que alguns elementos são, por si só, motivacionais. Vou citar uma listinha aqui para vocês. Reconhecimento. Reconheçam os desempenhos, as iniciativas, os posicionamentos dos seus colaboradores. Não só dos colaboradores, pode ser dos pares, mas estamos falando de gestores, de líderes. Reconheça. Valorização. Coloque as pessoas que gostam do que fazem no posicionamento correto. Como se fosse um time, como se fosse uma agremiação esportiva. A pessoa gosta de fazer determinadas coisas, ela será mais efetiva quando ela gosta. Esse é o terceiro elemento. Então, reconhecer, valorizar, entregar aquilo que ela quer e gosta de fazer. Crie possibilidades de enriquecimento do conhecimento dos profissionais que fazem parte da sua equipe. 4 elementos. Olha que coisa bacana de você como gestor, você como gestora, ter isso em mente, ter no radar. Vou repetir: reconhecimento, valorização, gostar do que faz e ainda ter uma possibilidade de novos conhecimentos, de consolidar outros conhecimentos. Para isso a gente fala, motivação, ela tem, na verdade, 3 grandes estágios. 3 grandes estágios. A motivação, que é essa motivação da rotina, do dia a dia, das possibilidade de encarreiramento, que tenha reconhecimento, que tenha valorização, que tenha um ambiente de trabalho adequado, saudável, solícito, com um estilo de liderança que desenvolve, claro, que tem muito claro o seu papel, que tenha que cumprir com os seus objetivos. Isso sim, mas que ao mesmo tempo cuida do ambiente, que dá respaldo, que dá suporte. Então, essa parte, que é essa questão motivacional. O que a gente agrega à motivação são os compromissos. Então, o profissional assume compromissos da assiduidade, da pontualidade, das entregas no tempo certo, combinado. Ele compreende, o profissional ou a profissional compreende o seu papel de pontualidade nas coisas que precisa entregar, nos resultados que são entregues. E claro, quando eu tenho um ambiente saudável, uma liderança participativa, eu começo a criar, eu retiro do nosso colaborador uma coisa chamada comprometimento. Então, motivação, eu cuido dessa limpeza do dia a dia. As pessoas assumem compromissos e depois elas se comprometem. Uma equipe comprometida, ela chega a alta performance. Bom, e por fim, eu tinha prometido para vocês 4 barreiras. Eu vou até mostrar o esquema aqui para vocês. Aqui, ó, é este esquema que eu quero mostrar. A 4ª barreira, essa vai depender de quase tudo que nós conversamos aqui, que é a barreira dos recursos. Veja, tem que negociar recursos. Imagine assim, vocês estão desenvolvendo um determinado projeto, pode ser qualquer um, e você precisa de uma pessoa que está lotada numa outra área, e ela é a bambambam daquela área. Você vai ter que negociar com o gerente ou com a gerente deste recurso, que ele vai ter que passar um período dentro do projeto que você é o gestor. Então, às vezes, conseguir esse recurso pode ser muito difícil, uma negociação difícil. Você está tirando um excelente recurso de uma área por um tempo específico de um determinado projeto para que depois ele volte. Isto pode, de alguma maneira, atrapalhar um pouco os resultados daquela área. Agora, quando a organização está focada em termos estratégicos, que eu disse para vocês, focando para os mesmos lados, os mesmos nortes, sabe da sua identidade, esta negociação é uma negociação que vai ser efetivada. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Não esqueçam do like, não esqueçam de escrever, não esqueçam de solicitar, não esqueçam de participar. Sem a participação de vocês, esse canal perde o sentido. Tá bom? Isso é feito para todos nós, mas vocês são também parte desses todos nós. Olha, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.